Graça e paz, irmãos. Deus abençoe você, toda a sua casa. Estamos aqui nessa devocional, querendo compartilhar a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Assim diz a palavra de Deus: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelos que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus bendito, muito obrigado pela palavra do Senhor. Continue a nos ensinar, é o que clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você está aí nessa vida de luta, provações e dificuldades. E nós entendemos que quanto mais próximos, no qual nós temos dito aí nas nossas devocionais de Deus, mais fortalecidos seremos. E eu quero contar uma história no qual eu tive a oportunidade de conhecer essa história no livro Arautos de Vidas, do reverendo Ulisses Horta Simões, quando ainda tive a oportunidade de trabalhar com o mesmo no seminário, no Ministério Efrata. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de conhecê-lo e conhecer essa história no qual muito me impactou e ainda tem me impactado. E eu quero falar um pouco dessa história, ilustrando aqui, para que possamos juntos, mediante a palavra de Deus, compreender o nosso amadurecimento espiritual que vem através de Deus. E a história é relatada pelo doutor Rogério Brandão, oncologista lá em Recife. E então eu quero relatar o que ele transcreve, na história que ele viveu e conviveu com uma criança de 11 anos. Assim ele diz: vivenciei dramas dos meus pacientes, inclusive crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até um dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de química e radioterapia. Mas nunca vi o meu pequeno anjo fraquejar. Via chorar, muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos, porém isso é humano. Um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjinho sozinho no quarto. Perguntei pela sua mãe.
A resposta que recebi ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido no corredor. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Indaguei. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Lembrei das minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos, com elas eu procedi exatamente assim. E isso mesmo, respondi. Um dia eu vou dormir e meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei entupigaitado, não sabia o que dizer, chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. Em minha mãe vai ficar com muitas saudades, emendou ela. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei: e que a saudade significa para você, minha querida? Saudade é o amor que fica. Irmãos, essa história real de uma criança que pôde enfrentar o vale da sombra da morte, ela tinha a sua fé firmada no Senhor. A sua maturidade espiritual se deu ainda cedo por causa de tanto sofrimento, mas tão próximo de Deus que ela estava, ela pôde encontrar paz diante das lutas e diante as dificuldades que estava enfrentando. O ciclo dessa criança se encerrou, mas é aquela certeza no qual ela mesmo disse que estaria na casa verdadeira. E nós estamos aqui nesse dia para poder falar para você que está passando por lutas, provações, problemas, intempéries dessa vida tão cruel, deste mundo caído no qual nós vivemos. Saiba de uma coisa: você pode encontrar paz e esperança, porque a nossa vida não se limita a este lugar. Nós estamos no nosso caminho de peregrinação rumo à nossa terra prometida. E essa história relatada aqui do autor da carta aos Hebreus, ele está falando justamente do progresso espiritual, do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento. E por isso ele traz uma exortação aos cristãos que estavam voltando à prática da antiga aliança, e ele fala muito claramente aqui que tudo aquilo estava apontando para Cristo, tudo aquilo era sombra, e que agora tudo em Cristo foi concretizado. Já não há mais ritos, não há mais cerimônias. É necessário nós realmente confiarmos na graça, na salvação, na cruz, confiarmos em Cristo. E o nosso progresso, crescimento com Deus é necessário, porque isso mostra o nosso amadurecimento espiritual, mostra o nosso relacionamento com Deus através das ações. E cada crente, cada servo de Deus, ele tem que buscar esta maturidade, ele precisa desenvolver essa maturidade, esse relacionamento com Deus. O texto não está falando de perda de salvação, ele está falando de garantia, porque ele vai progredindo aqui, deixando bem claro. Saiba que uma vez que você pertence ao Senhor, você vai ficar com Ele até o fim, Ele jamais vai lançá-lo fora, como relata lá em João. Nós estamos seguros naquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então cresça, desenvolva. A nossa caminhada cristã, ela precisa ser dinâmica. Para isso nós precisamos ser crentes maduros desde cedo. E o que o autor aos Hebreus aqui está falando aos cristãos é: olha, vocês estão ainda como crentes preguiçosos. Ele relata isso no capítulo 5, no versículo 11, onde ele vai falar tardios. Essa expressão quer dizer crentes preguiçosos. E não é diferente dos nossos dias, porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja com os mesmos problemas, com os mesmos pecados, e não mostraram ainda amadurecimento espiritual. Quando vem lutas, quando vem dificuldades, provações, lutas, o que surge é questionamentos, é murmurações.
Por isso o Senhor requer de nós confiança naquilo que Ele realizou naquela cruz. Nós precisamos confiar nos méritos de Jesus, naquilo que Ele realizou por nós, pagando um preço em nosso lugar. Abraão creu naquela promessa de Gênesis 3,15, e por isso foi imputado a justiça de Deus no seu coração. Ele foi justificado por Cristo, mesmo ainda não tendo o privilégio de contemplar a redenção. Mas ele creu na perspectiva que viria e que já estava sendo aplicado no seu coração. E Deus havia dito a Abraão essa promessa, porque ele realizou esta promessa jurando por si mesmo. Deus realizou esta promessa, este pacto que foi realizado na redenção em Cristo, na eternidade. Então cresça, irmãos, desenvolva-se na caminhada cristã, mesmo que as lutas venham. Eu rogo ao Senhor todos os dias em minha vida, porque é tão difícil realmente passarmos por provas tão tempestuosas, como perdas de um ente querido, como uma falta de saúde em nossas vidas, como desemprego. Mas só suportaremos todas essas coisas de forma diligente, de forma tranquila, se estivermos na presença do Senhor. E quando ele fala desse aspecto da maturidade cristã, ele vai falando sobre também com respeito à palavra de Deus. E ele vai afirmando isso com respeito quando ele fala da terra que produz erva. E quando ele vai falando aqui de produção, nós nos remetemos lá em Mateus, no capítulo 13, da parábola do semeador, que produz a 100, a 60, a 30, mas produz. Então saiba de uma coisa, que você pertence ao Jesus, você vai produzir frutos para a glória dele. A quantidade é ele que vai dar. Há aqueles que produzem mais, aqueles que produzem menos, mas produzem. E nós precisamos produzir frutos para a glória do Senhor Jesus. Nós somos chamados por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tenha essa certeza que Cristo já pagou um preço no seu lugar. Não tema. Então prossiga. Deixe as coisas que o afastam do Senhor e se aproxime mais dele. E o aspecto aqui da maturidade cristã exige aqui uma experiência de relacionamento íntimo com Deus, de reconhecer que Deus é o nosso Pai, que Ele nos adotou. Todos que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça nós temos o prazer e o privilégio de chamar Deus de Pai. O assunto aqui do autor aos Hebreus aqui não é perda da salvação, mas é segurança da salvação. Por isso mais adiante ele vai falar que Jesus é a nossa âncora, a nossa certeza, a nossa firmeza. Então eu preciso avançar olhando firmemente para a obra da cruz, pois a nossa salvação está firmada naquilo que Cristo realizou no Calvário por mim e por você. O autor resume a passagem neste versículo ao exortar os crentes a não serem indolentes, preguiçosos, mas para continuarem em suas obras de fé, ao ponto onde eles iriam herdar as promessas. Como Abraão creu, nós também precisamos crer na promessa. Todos nós que aqui estamos e almejamos um dia estar na presença do Senhor, nós precisamos permanecer firme, perseverante até o fim, porque Deus persevera com cada um daqueles que lhe pertencem. O Senhor está conosco. Então a sua caminhada não é uma caminhada solitária,
Saiba que o Deus Emanuel, o Deus presente, está contigo e vai te auxiliá-lo em todo tempo, em todo momento. Creia no auxílio divino, pois somente Deus é quem sabe quem realmente lhe pertence. Enquanto nós não sabemos, o que o Senhor requer de nós é que possamos propagar o evangelho dele a toda criatura. Por isso não nos impede de ver o nosso povo progredindo, porque na igreja talvez você fique questionando quem não são os eleitos de Deus. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos crentes amadurecidos espiritualmente. Então, olha, irmãos, se preparem, porque talvez você ache que o dia será um dia bom, talvez seja um dia, na perspectiva humana, ruim. Mas quando você está firmado em Cristo, quando a sua fé está firmada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai continuar progredindo cada vez mais, porque você entende que Cristo está te auxiliando e te capacitando a vencer os obstáculos desta vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra que nos traz essa segurança, na certeza daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque agora nós possamos crescer e amadurecer na presença do Senhor. E que em tudo, Pai, mesmo as lutas que ainda possam surgir, o Senhor possa nos aperfeiçoar para que sejamos conformados à imagem do Seu Filho. Obrigado por tudo, essa oração que lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você mais uma vez. Deixo aqui sugerido a vocês que nos acompanham no nosso card acima as devocionais, para que você possa continuar sendo abençoado por Deus através da palavra dele. Que Deus nos abençoe.